Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Cultura. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Nós daremos continuidade à nossa série, que nós estamos falando sobre o que mesmo, gente? Poder de Deus. E qual o livro que nós estamos lendo? Livro de Romanos. Essa é a última mensagem que eu vou trazer do livro de Romanos. Eu escolhi especificamente o capítulo 8, porque ele vai falar sobre a vida pelo Espírito. A gente, na primeira mensagem, falamos sobre vários pontos que aborda o livro de Romanos. Na primeira mensagem, falamos sobre o poder de Deus, sobre o Evangelho, que era uma mensagem direcionada mais para os ímpios da época, né? E Romanos 2, que foi a última mensagem, nós falamos a respeito sobre a justiça de Deus. Quem lembra disso? Lembrando que todas as mensagens a gente está gravando e está disponibilizando na plataforma para a gente ouvir com frequência e se aprofundar, tá? Não fique apenas na mensagem de domingo. Ouça ela diversas vezes. Eu falei, leia o livro de Romanos, que é um livro que ele é a doutrina da igreja. Paulo, ele está ensinando a igreja, até a igreja de hoje, sobre alguns pilares da nossa fé, e é importante a gente entender. Lembrando que um dos temas centrais do livro de Romanos é sobre a justificação pela fé. A justificação diz respeito que Cristo morreu a nossa morte para nos dar a vida. Nós fomos justificados pela obra de Cristo na cruz. Não são os nossos méritos, não é a nossa habilidade, não é o nosso intelecto que tem poder para nos salvar. Somente a obra de Cristo na cruz. Amém? Você pode repetir isso comigo? Somente a obra de Cristo na cruz tem poder para nos justificar. De nos tornar de injustos para justos diante de Deus. Amém? Então vamos lá, abre comigo Romanos capítulo 8, verso 1. É tão rico, gente, esse capítulo 8, que eu vou me esforçar ao máximo para extrair, sabe, a beleza do Evangelho do capítulo 8, que para mim, do livro de Romanos, capítulo 8, é o que bate no meu coração fortemente. Ele fala assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem crê nisso? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Feche seus olhos, coloca a mão no teu coração. Vamos orar.
pedir para que o Espírito Santo nessa noite venha falar com cada um de nós. Senhor Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos pela tua presença em nosso meio. Te agradecemos, Deus, pela unidade do teu corpo, crendo que cada um aqui tem a sua importância e todos são honrados diante daquilo que carrega. Nós oramos por essa palavra para que o teu Espírito Santo venha trazer transformação e renovação na nossa mente e também no nosso coração, Senhor. Fale conosco, Espírito Santo de Deus, nos leve a esse lugar de revelação, de transformação para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, nós estamos diante de um texto muito rico de Paulo, capítulo 8. Ele começa no primeiro versículo dizendo: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Lembra no domingo passado que nós falamos sobre um termo que a psicologia usa, mas que na verdade foi um conceito de Paulo, que é a projeção. Freud, ele conceituou esse entendimento, mas que na verdade esse entendimento é de Paulo. Mas qual é o problema? Por que não foi dado crédito a Paulo? Porque Paulo era cristão, e por ser cristão não é contado como um grande pensador. Então a gente já entende por aí. O que é a projeção? É quando eu transfiro para o outro aquilo que está dentro de mim. É quando eu projeto no outro os meus pecados, os meus erros, os meus problemas, as minhas dificuldades sobre o outro. Não, é o outro, não sou eu. A gente deixa de confessar o nosso pecado e passamos a transferir para o outro que o outro é pecador, que o outro é pior do que a gente. Esse é um grande problema da humanidade, a natureza caída. Porque a carne, ela milita contra o espírito. Há uma luta interna dentro de nós. Paulo vai dizer em Romanos que o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Porque há uma grande guerra dentro do coração da mente humana, que precisa ser redimida por Cristo. Precisa ser renunciada todo dia, gente. Todo dia, tem dias que você acorda mal pra caramba, você tá só a tranqueira no dia, você fala: meu Deus, cara, Espírito Santo de Deus, venha sobre mim, porque eu sou capaz de falar besteira, eu sou capaz de ter comportamentos inadequados, porque a gente sabe o potencial destrutivo que cada um de nós temos. E por isso, todos os dias nós precisamos renunciar às nossas vontades, renunciar aos nossos desejos, renunciar aos nossos prazeres, simplesmente para que o Espírito Santo de Deus governe a nossa vida. Teve uma pessoa da igreja que fez a seguinte pergunta: pastor, é sinal de maturidade pedir sinal para Deus? Eu falei: sim. Quem pede sinal para Deus é porque é imaturo na fé. Sinais de Deus existem? Claramente. Mas qual é o problema? Quando eu deixo de ser guiado pelo Espírito e ser instruído pela palavra, aí eu tenho que ficar pedindo sinal para Deus se é de Deus ou não. Agora, se nós temos uma vida com o Espírito, e o Espírito revela para nós, nos dá direções, Deus pode falar através da palavra, pode falar na oração, ou pode falar até mesmo através de uma pessoa madura. Quando a gente tem dúvidas, irmãos do céu, não tome decisões em cima de dúvidas, porque é problema pra gente. Então ele está falando sobre uma vida vivida, guiada pelo Espírito Santo. Então no versículo 1 ele fala: agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, não há condenação sobre a tua vida, porque você foi justificado. Porque a obra de Cristo na cruz foi suficiente para te salvar. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Estamos celebrando, inclusive, a Reforma Protestante, mais um ano. E a Reforma Protestante, ela tem 5 solas. Somente a fé, somente Cristo, somente a palavra, somente o Espírito. São 5 solas que ele vai abordar, que remete para nós o quê? Que Jesus já morreu a nossa morte. Não é que ele vai morrer, ele já morreu. Então traz claramente que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A pergunta é: você está em Cristo? Não tem essa conversa de meio termo, de em cima do muro. Ou você está em Cristo, ou você não está em Cristo. Ou você é abençoado nas regiões celestiais, ou você não é abençoado nas regiões celestiais. Não tem meio termo. Tanto é que falam que ficar em cima do muro é sabendo que o muro é do diabo. Na vida cristã não tem esse negócio de meio termo, mente dividida. Ou é sim ou é não. Não tem meio termo, não tem... eu sou quente, mas eu também sou frio. Não tem meio termo. Lembra que o morno, Jesus tem vontade de vomitar? Não pode ter meio termo. Então, aqui ele diz, não há condenação.
O que é condenação? É um cara que está condenado ao quê? Condenado à morte. Nós éramos condenados ao quê? Ao inferno. É justo da parte de Deus nos enviar para o inferno? Sim. A hipergraça, os pregadores humanistas, os pregadores que estão diluindo o evangelho, eles falam que a lei foi abolida, e nós vimos desde a primeira mensagem que a lei não foi abolida. Na verdade, a lei foi revelada em Cristo. E pela lei ter sido revelada em Cristo, nós temos acesso a essa revelação. Então é justo da parte de Deus nos mandar para o inferno. Mas por que nós não fomos mandados para o inferno? Porque Cristo morreu a nossa morte. Ele foi o substituto legal da nossa morte. Porque no tribunal humano, lembra que foi falado no tribunal humano na mensagem passada? Que era o foro íntimo. No foro íntimo, no tribunal humano, um juiz não vai julgar alguém pelo que ela está sentindo ou o que ela está pensando. Eles chamam de foro íntimo isso. Eles não podem julgar. O juiz só pode julgar se houver provas. Eu não posso ter provas contra o Tony pelo que ele está pensando, o que está sentindo. Não sei. Mas no tribunal de Cristo, nós seremos julgados pelo que nós estamos pensando e o que nós estamos sentindo. Lembra que Jesus, ele muda a visão, traz a revelação clara de que o pecado primeiro é cometido no pensamento e no coração? Então ele fala, os antigos diziam, não adulterem, mas em verdade vos digo que só de pensar em adulterar com a pessoa no coração, você já adulterou com ela. Então Jesus, ele traz que a raiz do pecado primeiro brota em nossos pensamentos e no nosso coração, para depois acontecer de forma física. Então ele fala claramente que nós seremos julgados pelas obras, pela omissão das obras e também pelo que nós estamos pensando e que nós estamos sentindo. A gente não consegue saber o que cada um está pensando aqui nesse momento. Ninguém consegue perceber o que cada um está sentindo. Às vezes alguém está sentindo um mal-estar, outro está com um sentimento bom, mas ninguém sabe. Somente Cristo sabe, somente Deus sabe. Mas aqui está claro, irmãos, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. Aqui claramente, por meio de quem, gente? Por meio de Cristo. Não é outra pessoa, é Cristo. Só Cristo pode nos salvar. Somente a graça, mediante a fé, pode nos salvar para fazermos boas obras. Às vezes, quando eu faço umas postagens na rede social, tem uma galerinha que torce o nariz comigo. Porque não entendem um pouco da graça e falam alguma coisa sem antes mergulhar no entendimento. Porque a graça nos libertou da escravidão do pecado e nos conduziu à escravidão em Cristo Jesus. E aqui ele fala por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida. Porque, irmãos, a gente não consegue obedecer a Deus cumprindo toda a lei. A lei é só para revelar o quão pecadores nós somos. Mas obedecer a lei não garante a nossa salvação. Não é pelas obras. Lembra os fariseus? Eles se esforçavam em cumprir toda a lei. Só que se eles desobedecessem eles já estavam com o entendimento de condenar. Acabou a minha vida. Desobedeciam uma lei. Então, eles viviam enclausurados. Se esforçavam em obedecer a lei e obrigavam as outras pessoas a obedecerem a lei também. Isso é o que nós conhecemos como legalismo, que tem dentro das igrejas. Uma vida baseada em performance, o que eu tenho que fazer, quando na verdade é sobre o que Cristo fez na cruz por nós e nós temos a liberdade de hoje de ler a palavra de Deus. A graça fez o que nós não podemos fazer por nós mesmos, que é o quê? Salvar a si mesmo. Mas a graça nos deu a liberdade de orar a palavra de Deus, mas a graça não pode ler por nós. Então entra a nossa responsabilidade aqui, que Paulo está dizendo, que libertou da lei do pecado e da morte e nos deu vida. Versículo 3, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, olha aqui ele falando, a lei é incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. Deus o fez, enviando o seu próprio filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Aqui ele diz, semelhança do homem pecador. Não está dizendo que Jesus era pecador. Jesus era santo. Não foi encontrada uma palavra de pecado em seus lábios. E ele foi levado ao matadouro de forma injusta. O julgamento foi injusto.
Porque ele se revelou como filho de Deus, e aí os caras ficaram bravos da vida e decidiram então julgá-lo por algo que não havia provas. Não havia provas para acusá-lo. Mas deixa eu inverter um pouco essa pergunta. Haveria prova suficiente hoje para acusar você que você anda com Jesus? Alguém poderia te acusar pelo fato de você amar Jesus hoje, de você andar com Jesus, de alguém dizer, cara, você é crente, eu odeio crente, ou coisas semelhantes a essa? Haveria provas suficientes para dizer que você é um cristão, que você ama Jesus e você é radical nesse amor? Ou você simplesmente é um cristão aleatório, meia boca, ou você é um cristão radical? Porque a vida cristã tem que ser radical, cara. A nossa vida cristã é radical. Existem dois tipos de perseguição na vida. Perseguição porque você é ladrão mesmo, que você rouba, ou tem a perseguição por amor a Cristo. Qual dessas duas perseguições nós queremos sofrer? Obviamente, a perseguição por amor a Cristo. Então aqui ele traz esse entendimento que Jesus, semelhante a um homem pecador, foi oferecido como oferta pelo pecado. Ele se fez maldito em nosso lugar. Quem merecia todo o sofrimento, todo o inferno seríamos nós, mas Cristo veio e se colocou em nosso lugar e morreu a nossa morte para nos dar a vida. Aí no versículo 4 vai dizer assim, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só, Paulo trazendo a igreja de Roma. Lembra que ele, quando escreve a igreja de Roma, ele escreve de Jerusalém, sem antes ter nunca pisado em Roma. Ele escreve aos irmãos de Roma, sem antes ter estado lá, e ele já está ensinando sobre viver no Espírito. E aqui ele traz claramente que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo o Espírito. Versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Vocês já ouviram essa expressão? Aquele leão que você mais alimenta dentro de você é o que vai prevalecer na tua vida. Já ouviram essa expressão? Existem dois leões, irmãos. O leão da carne e o leão do espírito dentro de nós. E aquele que nós dermos mais comida vai ser aquele que vai se fortalecer dentro de nós. Então, se eu continuo vivendo da carne, me alimentando das coisas da carne, pastor, mas de maneira prática, me explica como é viver na carne. É quando você dá ouvidos às coisas que é do mundo e você simplesmente não tem filtro mais. Quando vem um sentimento contrário ao que a palavra de Deus nos ensina e você dá vazão a isso, você se entrega àquele seu sentimento de ressentimento, falta de amor, sabe? Falta de perdão, cultiva raízes de amargura no seu coração e você aceita e normaliza isso. Significa que você está alimentando a carne no teu coração. E quem alimenta a carne no coração vai ficar enfermo e doente. Na série que nós fizemos sobre a cura da alma, nós falamos que o tempo não cura, né? Essa crença que é espalhada no nosso meio, dizer, não, o tempo vai curar. É uma grande mentira, uma grande baboseira. O tempo não tem poder para curar. Se nós não resolvermos os nossos problemas, nossos pecados a tempo, isso vai se tornando uma bola de neve e vai criando raízes dentro do nosso coração. E quanto mais velho nós ficarmos, mais difícil será viver o que Deus tem para nós. Por isso que a gente vê um bando de velho ranzinza. Eu não quero chegar na minha velhice ranzinza, meu amigo. Eu quero chegar na minha velhice, talvez esteja muito longe, né, do que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos na juventude, mas pastor, está muito longe a velhice, hein? Mas a gente precisa projetar isso, olhar para isso. Eu não quero chegar aos meus 60, 70 anos, um cara ranzinza, reclamão da vida. E para essas pessoas é mais difícil liberar perdão, sabia disso? É mais que você conhece gente assim. Você fala, misericórdia, cara, diz. Você sabia que os maiores encontros com a presença de Deus acontecem na infância e na adolescência? O impacto. Então, quanto antes as pessoas tiverem o impacto, o encontro com Jesus, melhor ainda, porque ela vai sendo mais solidificada ali na jornada dela. E aqui ele diz, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Lembrando que a mente é um campo de batalha, você crê nisso? Nós somos atacados na mente.
Então eu preciso me alimentar do quê? Da palavra de Deus. Eu preciso ter a minha mente renovada constantemente. Ou a sua mente é renovada pelo que você vê nas redes sociais, nos noticiários, naquilo que você está vendo durante o dia. Porque os pensamentos, por exemplo, eles são gerados através de experiências e informações que entram pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos e pelos nossos sentidos. Isso vai gerando o quê? Os pensamentos dentro de nós. Provérbios vai dizer: assim como a tua alma pensa, assim é você. O que você pensa a teu respeito? Que seja, sou filho de Deus, sou filha de Deus. E eu preciso me alimentar da palavra para que a minha mente seja renovada. Renovada. Agora, mas quem vive de acordo com a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Claramente aqui Paulo enfatizando sobre a responsabilidade que eu e você temos de alimentar o nosso espírito. Pastor, vai de maneira prática, pastor. Leia a Bíblia, irmão. Palavra de Deus, não sai da tua casa, da tua cama sem antes abrir isso aqui. Não saia fazendo as atividades do seu dia a dia sem antes ler a palavra, porque o inimigo está espreita para lançar setas na tua mente. Espreita porque ele está ali. A Bíblia fala que ele é como um leão ao nosso derredor para nos tragar e destruir. Então você é uma ameaça ao reino das trevas. Agora, quando você não se torna uma ameaça ao reino das trevas? Quando você se alimenta da carne. O inimigo vai olhar para você e falar assim: já é um dos nossos. Tá indo para a igreja. Tem linguagem de crente, fala de crente, gesto de crente, expressões de crente, mas é um dos nossos. Então esse aí deixa aí. Não precisa fazer nada não, porque ele se alimenta a carne dele. Já é um dos nossos. Mas aqui traz claramente Paulo ensinando para nós que a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Por exemplo, quantos aqui têm sintomas de ansiedade? Eu, com frequência. E eu preciso fazer o quê? Regulagem. Uma psicóloga amiga nossa, ela fala muito sobre isso. Falou: pastor, sabe qual é o problema do cristão brasileiro? É que ele mais trabalha a remediação do que a prevenção. O inimigo está querendo bagunçar as emoções deles. Então a gente tem que policiar mais a questão da prevenção, irmão. Quais são as prevenções básicas que até um psicólogo fala? Uma atividade física, se alimenta bem, procura dormir. Procura uma atividade física que você gosta, mas fala: pastor, não gosto de nenhuma. Mas faz alguma, pelo menos, esteja em movimento. Porque a atividade física, ela libera uma química que ajuda a regular a sua mente, as suas emoções. É saudável. É saudável ler a palavra de Deus. Por exemplo, hoje o celular, pelo menos o iPhone, tem agora o modo... como chama, meu Deus? Em português, atenção plena. É chamado de atenção plena. Que aí ele coloca, te ajuda ainda. Fala assim: olha, atenção plena. Coloca lá para você procurar respirar bem. Medite em alguma coisa. Só que ele leva para um lado de meditar, esvazia sua mente. Nosso caso é encher a nossa mente com a palavra de Deus. Então isso a gente vai alimentando o espírito que está dentro de nós. Ok? Então ele está dizendo: uma vida pelo Espírito é quando a gente tem relacionamento com a palavra de Deus. Faça um compromisso diante do Senhor. Eu não vou sair da minha casa sem antes fazer, não minha oração fast food. Ai, Deus, obrigado pela noite, obrigado pelo sono, obrigado, e estou indo para o trabalho. Porque essa é a oração. Para quem já está na caminhada com Jesus, irmãos, já não é mais leite, né? É alimento sólido. Então a gente precisa estar em espírito de oração desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Não saia, em nome de Jesus, da tua casa sem antes ler pelo menos a quantidade de versículo que você acredita que tem que ser. Tem gente que lê um capítulo, tem gente que lê um livro inteiro, tem gente que lê 3 versículos que são suficientes ali para ele meditar durante o dia. 1% por dia já é o suficiente. Deus não te pediu muito, Ele te pediu tudo. O que é o tudo? É o necessário durante o dia, ali. Então não sai, alimenta o teu espírito. Amém?
Versículo 9, ele fala assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Olha que interessante. Aí ele fala: vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Aí ele coloca vírgula, se. Esse se é um condicional. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. Sabe qual é o problema do nosso meio, do nosso quintal? O evangélico reformado pentecostal é que ele quer uma visitação de Deus, quando na verdade Deus quer que ele seja uma habitação. A visitação de Deus é maravilhosa? Com certeza. É maravilhosa quando vem aquele poder tomando a gente, mas nós precisamos entender que nós somos uma habitação, porque o culto vai terminar. Cada um vai para sua casa. E aí, como é que faz? Então ele espera que cada um de nós nos tornemos o quê? Uma habitação. Sabia que a palavra habitação, ou melhor, a palavra habitos, vem da palavra habitação? A gente não tem um livro aí bem famoso, é O Poder dos Hábitos. Já ouviram falar desse livro? O Poder do Hábito. Exato. Só que, claro que ele não está falando da perspectiva bíblica, mas nós, com um prisma bíblico, com uma cosmovisão bíblica, a gente vai entender que os hábitos que nós temos diz respeito a quem nós alimentamos. Então, quem habita dentro de nós? A pergunta é: quais são os teus hábitos? E aí o Espírito Santo... Exatamente. O hábito de estar com Deus. Quem habita dentro de você? Fala os teus hábitos e aí o Espírito Santo vai dizer para você quem habita dentro de você. Então, os nossos hábitos precisam ser transformados. Qual o hábito, os hábitos que você tem que te aproxima de Deus? Então a gente precisa se policiar com relação a isso. Se ele fala, se você estiver sob o domínio do Espírito, se você é guiado pelo Espírito, se de fato o Espírito habita dentro de você, quais são os seus hábitos que você carrega dentro de você? E ele vai dizer: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É forte isso aqui. Será que Deus está fazendo uma acepção de pessoas? De maneira alguma. Todos têm um Espírito? Sim. Mas todos têm o Espírito de Deus? Não. Porque a nossa vida, ela é um tripé: alma, corpo e espírito. Lembra que Deus soprou sobre as narinas do homem e se tornou uma alma vivente? Então nós temos o Espírito. Esse Espírito que nos faz viver aqui. Mas o Espírito Santo é o Espírito que regenera a nossa vida. É o que nos capacita. E ele está dizendo claramente, se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele diz, não pertence a Cristo. Pode ter linguagem de crente. Sabe aquela expressão, nasci na igreja? Nascer na igreja não te coloca numa posição privilegiada de ser um cristão. A gente já teve que lidar com uma situação que um rapaz nasceu na igreja, só que não tinha nada de Cristo dentro dele. Não tinha Cristo habitando dentro dele. Obviamente, teve consequências terríveis que culminou em uma série de problemas na vida dele. Por quê? Nasci na igreja, mas isso não significa que você tem um Espírito habitando dentro de você. O Espírito só pode habitar dentro do crente a partir do momento que ele se arrepende dos pecados. Nós somos batizados no Espírito uma única vez na vida, mas ser cheio do Espírito Santo é diário. Todo dia, meu amigo. Todo dia ali renovando, todo dia se renunciando, todo dia carregando a cruz. E não é fácil, porque o caminho, a porta é estreita. A porta é estreita, então a gente precisa ter essa intencionalidade, independente do que nós estamos vivendo ou passando durante o dia. Aí ele vai dizer ainda, versículo 10, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E seu Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, habita em vocês, novamente ele usando a palavra habitação, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Gente, o Espírito Santo, quando eu li esse versículo, ele me levou, sabe aonde? Lá no Santo Sepulcro. Quando Jesus ressuscita, quem ressuscitou Jesus? O Espírito Santo. E quando ele ressuscita, a Bíblia fala que os discípulos estavam numa sala semelhante a essa, e Jesus entrou naquela sala e diz, a paz estejam com vocês. Lembra a fala de Tomé? Não, eu só acredito vendo. E eles já tinham a informação de que
Jesus havia ressuscitado dos mortos. E as mulheres haviam visto. Pedro, os caras já tinham essa informação. E Tomé falou assim, não, só acredito vendo. E não só vendo, eu preciso tocar na ferida dele. O que acontece? Jesus diz, a paz esteja com vocês. E chega para Tomé e fala assim, pode tocar, Tomé. E ele aponta para onde? Para as marcas da lança e as marcas da crucificação. Aí a pergunta é, por que Deus decidiu manter aquelas marcas no corpo de Jesus, sendo que ele poderia ter glorificado o corpo inteiro? São as únicas marcas que vão restar do pecado pelo corpo de Cristo. Aquilo é um sinal para nós. É dizer assim pra gente, valeu a pena. Pode tocar, Tomé. E Jesus não era espírito. Jesus era carne e osso, ressuscitado, glorificado. Irmãos, quando entra nesse assunto de escatologia, algumas pessoas têm muitas dúvidas, né? Por exemplo, nossa, fulano morreu de tal forma, e como que será o corpo glorificado dele? Ele ficou esbagaçado, como é que vai ficar? Irmão, nosso corpo será glorificado. Não haverá nenhum tipo de marca, nenhum tipo de sequelas dessa nossa vida. É um corpo ressurreto, é um corpo glorificado. Mas isso está na questão da esperança. A esperança é o que nos mantém firmes aqui hoje. Nós temos uma palavra, qual é a palavra? Cristo está voltando. E nós seremos arrebatados com Ele, e teremos encontro com o Senhor nos ares, e nós desceremos para reinar com o corpo glorificado. Essa é uma esperança para nós. Por que nós estamos aqui hoje? Porque nós temos uma esperança. Por que nós estamos pregando o Evangelho? Porque temos uma esperança. Por que nós estamos fazendo discípulos? Porque nós acreditamos na igreja, porque nós temos uma esperança. E essa esperança, ela mantém a gente aqui fazendo o que Jesus pediu para a gente fazer. Pregar o Evangelho e fazer discípulos. Se nós não temos essa esperança, eu vivo uma vida apática. Eu não posso crer no amanhã como nós cantamos. Por que nós cremos no amanhã? Porque nós temos uma esperança. A esperança de que um dia nós o veremos face a face como ele é. É isso que nos garante. É isso que nos garante. E ele fala, no versículo 11, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais. O que ele está dizendo? Aqui então a gente não ainda foi para a glória. Nós estamos com os corpos mortais aqui. Então ele está dizendo, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, em algumas traduções vai dizer, vai te vivificar no seu corpo presente. Agora, se o Espírito que ressuscitou Cristo não está habitando em você, não há vida dentro de você, não vai te vivificar. Então, de todas as coisas, Deus decidiu manter ainda as marcas no corpo de Jesus para sinalizar a cada um de nós o poder do Espírito Santo quando ele habita dentro de um corpo, nos dando vida. Porque se o Espírito foi capaz de ressuscitar Jesus dos mortos depois do flagelo que ele passou, meu amigo, o que seria capaz de fazer com a nossa vida? E por que nós estamos aqui? Porque nós cremos na morte de Cristo e cremos na ressurreição de Cristo. Fizeram uma pergunta uma vez para um teólogo que falou assim, cara, me prova que Jesus realmente existiu. Sabe o que ele falou? Eu posso te provar com a ressurreição de Cristo. Sabe por quê? Pessoas que andaram com Jesus deram as suas vidas por amor ao Evangelho. Você não daria a sua vida, você não entregaria a sua vida se você não acreditasse nessa mensagem. Se você não visse o que aconteceu. Se você não testemunhasse, o que é testemunha? Um mártir, aquele que viu e ouviu. Então eu creio na ressurreição porque Cristo morreu e ele ressuscitou. É isso que nos mantém de pé. Nós não vimos Cristo. Nós não andamos com Cristo. Nós não estivemos naquele lugar. Mas por que nós pregamos uma mensagem de alguém que nós temos saudades e não vemos face a face? Uma mensagem que nós não... Você fala, cara, mas me prova que Jesus andou, que você está aí pregando, falando dele. Falando de alguém que você não conhece. Falando de alguém que você não viu. Falando de alguém que você não viu morrendo nem ressuscitando. Por que você fala com tanta paixão, com tanta verdade? Aí Paulo vai terminar dizendo que para mim é a cereja do bolo. Versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida,
Não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Sabe por que nós pregamos com verdade, com paixão isso aqui? Porque o Espírito habita em nós. O Espírito testifica que nós somos filhos e que existe um Pai, que Cristo não somente existiu, mas Ele é. Ele ressuscitou. Mas quem testifica isso? O Espírito dentro de nós. Uma pessoa leiga que não tem Espírito Santo, ela não vai afirmar isso com paixão para você. Não vai afirmar isso com uma verdade para você. Ela pode até dizer, Jesus foi um cara legal, foi um homem histórico, dividiu a história. Ele fez coisas incríveis. Tanto é que até o Alcorão, o Islã, acredita em Jesus. Sabia disso? Crê nele como um profeta, mas não crê nele como filho. Não crê que Cristo morreu e ressuscitou, porque para eles é incoerente essa mensagem. O judeu e outras religiões e o mundo, os ímpios, falam assim, os sábios, como os gregos, você fala assim, ele ressuscitou, morreu, o Cristo, Filho de Deus, não morre. Tanto é que Paulo vai dizer aos Coríntios que a mensagem da morte de Cristo é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por que é escândalo para o judeu? Porque é inconcebível na mentalidade judaica religiosa o Filho de Deus, se é que ele estava dizendo que ele era o filho, morresse, não, porque nós estamos esperando um Cristo festejado. E eles estão esperando até hoje. Eles têm algumas suposições de uns rabis aí que eles acham que é o Cristo, mas que não passa nem perto de Jesus. Mas aqueles que creem na mensagem entendem que para a religiosidade é um escândalo. Como assim o Cristo, o Messias de vocês morreu? E aí fala que é loucura para os gregos. Gregos representa a sabedoria. Já os judeus representam a religião. Então é loucura para a religião e é escândalo para a religião e loucura para os sábios. Alguém já teve a oportunidade de conversar com alguém que não é crente, mas é muito inteligente? Você começa a falar de Jesus, ele vai falar, é absurdo. Eu acredito no Jesus histórico. Eu acredito que Jesus existiu, mas ele é um personagem histórico que passou pela terra, fez coisas boas, mas esse negócio de ressuscitar, porque no panteão grego, quem já estudou sobre a mitologia grega, eles não creem nesse negócio que o Deus ressuscita. Eles não creem nesse negócio. Mas nós cremos que o nosso Deus morreu como homem e ressuscitou, mostrando para nós que um dia isso há de acontecer com cada um que estão em Cristo Jesus. E ele fala, irmãos, eu amo do versículo 12 aqui, ele vai dizer, vou repetir novamente, 13, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Presta atenção aqui, importante. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A pergunta é, vamos quebrar aqui uma grande mentira. Todos são filhos de Deus? Não. Mas todos podem se tornar filho de Deus. Como? Crendo e recebendo o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador. Então todos são a imagem e semelhança de Deus. Mas isso não significa que todos são filhos de Deus. Mas todos podem se tornar filhos de Deus a partir do Filho. Porque o Filho revela o Pai. Então aqui ele diz claramente que o Espírito testifica que nós somos filhos. Filhos de Deus. Versículo 15. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção. Eu vou pegar essa palavra aqui, adoção, irmãos. A palavra adoção, ela é uma palavra que ela reflete muito sobre a nossa vida, que nós fomos adotados por Deus. Nós não éramos filhos legítimos, não éramos escolhidos. O povo escolhido de Deus eram os judeus. Os ímpios, os gentios, não eram considerados um povo. Quando Jesus chega no Novo Testamento, ele quebra essa mentalidade, dizendo que o Cristo seria erguido e atraria todos à presença dele.
Seriam gregos, romanos, judeus de todas as raças, línguas e nações. Então, em Cristo não há preto, não há branco, não há judeu, não há grego, não há alto, não há baixo, não há mulher, nem homem. Todos podem se tornar filhos de Deus a partir do Filho. E ele fala assim, essa adoção, naquela época, Paulo, ele sabe muito bem porque ele estava escrevendo essa palavra adoção. Porque naquela época já se utilizava, já se fazia uso, por exemplo, de adotar crianças, pessoas. E essas pessoas, quando elas eram adotadas, elas passavam a ter os mesmos direitos legais de um filho legítimo. Não tem como é hoje, que quando alguém adota uma criança e não gosta do comportamento dela, ela vai lá e devolve por abrigo. Sabia disso? Muitas crianças já passaram por uma rejeição. Aí vem uma família, vai lá e rejeita ela de novo. Imagina o que isso vai gerando no coração de uma pessoa. Quem já passou por rejeição aqui? Não é um sentimento horrível? Quando você se sente rejeitado por alguém? E deixa eu falar uma coisa. O rejeitado, ele acaba rejeitando pessoas. Isso acontece muito entre abusadores também. O cara, quando ele abusa, é porque ele já passou por um abuso também. Então, a gente entende, irmãos, que nós fomos adotados por Cristo. Lembra que eu sempre falei, eu quero repetir novamente. Eu contei a história uma vez do Nel Braga. Quem já ouviu essa história do Nel Braga? Que a esposa, né, passou por uma situação e tal. Eu perguntei, cara, qual era a fonte da inspiração? Ele falou que era a história da vida da esposa. Então, quando nós cantamos Eu Era Órfão e Hoje Eu Sou Filho, nós precisamos entender que Cristo, ele se tornou órfão para que eu e você nos tornemos filhos de Deus. Então isso aqui é o paradoxo da cruz, é a beleza do Evangelho. Jesus se torna órfão de Deus, porque lembra quando ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus se sentiu abandonado, irmão. Imagina a tristeza de sofrer um abandono, uma rejeição de alguém. Nossa, é horrível o sentimento. Tem pessoas que causaram tantas marcas e feridas que até hoje ela não conseguiu, sabe, sair desse lugar. Mas quando a gente entende que nós fomos adotados por meio do sacrifício de Cristo na cruz, então aqui vai dizer que nos torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Versículo 16. E eu vou terminando aqui, 17. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. É por isso que nós cremos e falamos que somos filhos de Deus. Mas só que o filho, ele precisa gerar fruto. Não adianta a gente falar assim, eu sou filho de Deus. Beleza. Mas cadê os frutos dessa filiação aí? Então a gente não pode ficar falando coisas, irmãos, se não tiver evidências daquilo que nós estamos falando, verbalizando. Qual é a diferença de um filho para um órfão? O órfão, por exemplo, ele sempre vai se mover por uma necessidade de atenção e carência de amor. Agora o filho não. O filho, ele tem plena clareza de quem ele é. Ele não precisa do teu elogio, muito menos da tua crítica. Ele sabe lidar com isso. Ele não vai se ofender facilmente. Ele pode ficar balança com ele, mas ele não vai ceder a um elogio, porque o elogio, uma bajulação, um elogio pode ser uma bajulação disfarçada de honra. E ele não vai ceder isso. Por outro lado, ele não vai se abalar com uma crítica. Ele pode receber e administrar aqui dentro dele, mas ele não fica abalado. Se alguém critica, ofende, conta uma mentira ao respeito dele, você vai querer lutar. Não, vou mostrar para aquela pessoa que ela é uma mentirosa, que é isso, aquilo, outro. Essa semana, por exemplo, aconteceu uma coisa bem chata, né? Com um rapaz aí que ele gosta de bater no neopentecostalismo, ele gosta de falar, principalmente contra o Bola de Neve. Só que o movimento é legítimo, mas o coração todo errado. E aí eu cheguei junto, eu vou falar o nome, cheguei junto pro Leandro Vieira e falei, cara, o cara congrega na tua igreja, é pastoreado por ti, cara. Você não pode dar púlpito pra esses caras, não. Vocês vão fazer uma conferência aí, desconferência, saindo da bolha. Mas, cara, um cara tá no púlpito falando, tá falando nas redes sociais, não pode, cara. Foi querer tirar satisfação com o Anderson Silva lá em Curitiba. Você acha que o Anderson Silva lá foi pra curtir com a esposa dele um evento? O cara ficou sabendo que o Anderson Silva tava lá, foi querer tirar satisfação com o Anderson Silva lá na esposa. Vai pra conversar, meu, marca um dia, só vocês dois, e vai lá conversar. Imagina, você tá lá com tua esposa, com alguém, num jantar ali, e de repente chega um cara do nada querer tirar satisfação com você.
E aí depois eu fui ver que ele tava... Depois eu vou cortar esse áudio aqui, tá, gente? Mas aí depois você vai ver o cara no mesmo púlpito com os caras, vai falar assim... Aí eu falei com os caras, falei, não, mano, não pode, o cara tá em pecado, brother. Não pode dividir púlpito com... O cara tá com o coração todo errado, o cara precisa de cura. Vocês estão dando voz pro cara, o cara precisa de cura. O cara tá inflamando o coração de muita gente. Não estou dizendo que o movimento é ilegítimo, o movimento é legítimo, eu apoio. Eu compartilho, e os caras compartilham coisas minhas, mas falando, não pode, cara. Não pode. Vocês são sérios no evangelho, vocês vão se queimar, vocês vão perder credibilidade. O movimento perde credibilidade, não adianta bater, falar sobre o neopentecostalismo, as loucuras todas, mas o cara tá com o coração errado, ele precisa de cura. Ele precisa de cura na alma, tá ressentido, ofendido, machucado. Precisa de cura na alma. Não pode. Vai ser um desserviço para a igreja. E muitas pessoas deixarão de se relacionar com o corpo, com Jesus, por conta disso. E outros, pelo contrário, vão falar assim, é isso mesmo, quer ver só o fogo no parquinho. Não tem temor com o corpo, não tem vida com o Espírito Santo. Se move pela carne, achando que está vivendo no Espírito. E aí, versículo 16, ele fala, o próprio Espírito testemunha, o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros. Em outras traduções vai dizer que co-herdeiros de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se, aí novamente ele usa a condição, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos também da sua glória. E eu vou terminando aqui, o próprio Espírito testemunha o nosso Espírito. Nós temos o Espírito Santo, amém? Somos filhos de Deus. 17, somos filhos, então somos herdeiros. Presta atenção, deixa eu falar uma coisa. Todo pai e mãe, ele precisa transferir herança para os filhos. Legado, obviamente, né? A gente conhece a expressão, vocês já ouviram isso, que herança é o que você deixa para alguém. Legado é o que você deixa em alguém. Uma marca ali. Mas aqui ele está usando a palavra herança. Lembra aquela canção? Tudo que Cristo conquistou na cruz é direito nosso. É a nossa herança. Quem já ouviu essa canção? Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É a nossa herança. Ele nos deu uma herança que a gente não merecia, irmão. Porque uma pessoa, quando ela é adotada, ela também, lembra que eu falei? Tem os mesmos direitos legais de um filho legítimo. Mas nós não éramos filhos legítimos. Mas Deus, através de Cristo, nos tornou co-herdeiros e participantes também da promessa. Olha que privilégio. Você não merecia, mas Cristo nos tornou co-herdeiros com Ele. Se fala co-herdeiros, significa que tudo que é de Jesus é também nosso. E sabe o que o diabo vai fazer? Ele vai te prometer coisas que somente Deus pode te dar. Lembra quando Satanás apresenta para Jesus no deserto? Se prostrar e me adorar, te darei toda a autoridade das nações. Lembra que ele fala isso? Qual foi a resposta de Jesus? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Se toda a autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra, o que sobra para Satanás, irmão? Nada. Porque ele não tem nada. Ou seja, ele oferece para nós aquilo que já é nosso. Já é nosso. Então o problema é que muitas vezes, quando nós nos comportamos como filhos, ou melhor, como órfãos, diferente de adotado, é que a gente busca fazer as coisas tudo por merecimento. Eu tenho que fazer alguma coisa para ver se alguém vai me destacar, se alguém vai me reconhecer. Não, faça o seu, irmão. Sirva a Jesus. Participe da igreja local. Submeta a uma liderança. Faça o que Jesus pediu para você fazer. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Porque a recompensa está guardada com o Senhor. A recompensa de Deus já está guardada. Deus, ele vai expor pessoas publicamente que estão expondo a verdade. Então aqueles que expõem a verdade serão expostos publicamente para amplificar ainda mais a voz dele, para que mais pessoas sejam alcançadas. Essa é a verdade de Deus que Paulo está nos ensinando aqui em Romanos capítulo 8. Se de fato participamos do seu sofrimento. Presta atenção aqui, eu vou finalizando. Ele fala, se de fato participamos dos seus sofrimentos. A vida cristã, irmão, não é um mar de rosas. A vida cristã, como diz um evangelista, Deus não nos prometeu os céus e as estrelas. Ele fez a seguinte pergunta para mim e para você.
Você quer morrer? O Evangelho é um convite para a morte. A morte do nosso ego. A morte das nossas vontades. A morte, sabe, a morte do nosso eu para nos tirar, sabe de onde? Da zona de conforto. Ninguém quer sair da zona de conforto. Ninguém quer ser incomodado. Eu falo por mim em casa. Às vezes quando a Érica me pede alguma coisa, eu falo assim, irmão, tô aqui, tô fazendo aqui. E assim, sempre vai ter alguém te tirando da zona de conforto. Porque a zona de conforto, ela é cômoda. Ela é confortável. A gente quer coisas confortáveis. Mas sempre Deus vai levantar alguém para te tirar da zona de conforto e você vai ficar irritado. Na verdade, lembra? Quando a gente vai fazer jejum, por exemplo, geralmente o que acontece com o nosso corpo? Quando a gente vai fazer um jejum, a gente começa a ficar irritado, né? Na verdade, quando nós fazemos jejum e ficamos irritados, é Deus mostrando para nós o quanto nós somos irritados. Então, quando nós jejuamos, é para macetar a nossa carne, né? E mostrar para nós o quanto nós precisamos da presença de Deus. Por isso que nós jejuamos. E por isso que nós precisamos jejuar. Conselho pastoral: procure jejuar pelo menos 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Tire algum alimento do seu dia e jejue para você ver. Você sabe, quando você fez jejum, o que acontece contigo? Seu corpo começa, né, a ter alguns reflexos. E aqui ele vai terminando dizendo: não só dos sofrimentos, participamos dos seus sofrimentos. A vida cristã tem seus altos e baixos. A vida cristã passa por tribulações. E ele fala, para que também participemos da sua glória. Ele fala de sofrimento, mas também ele está falando da glória. A gente vai passar por sofrimento, por tristeza, decepções, frustrações da vida. Quando a gente almeja algo e esse algo não acontece, como por exemplo o Lucas recentemente participou de uma luta no jiu-jitsu, perdeu. E fica triste. A gente fica triste junto, porque a gente tá ali vibrando, torcendo, mas qual é a oportunidade dele administrar dentro dele essas frustrações? É Deus dando a oportunidade que a gente precisa aprender com as nossas derrotas também. Não é verdade? Isso que gera maturidade na nossa vida. A forma como nós respondemos, não somente às vitórias, mas também às derrotas. Esse tempo, eu e a Érica entramos com um processo de bolsa no Adventista, porque as crianças crescem, vai entrando os anos, né? E a Elis no ano que vem entra na escola, então aumenta os nossos gastos. E aí eu falei pra Érica, vamos pedir bolsa. Aí pegamos, era tanta documentação, irmão, que era tipo assim, é para o pessoal desistir mesmo. Mas eu falei, vamos sim, vamos entregar essas documentações. Pedi ajuda pro meu irmão, aí depois pedimos ajuda para uma pessoa da contabilidade, e no final das contas, aí faltando, eles não aceitaram 4 documentos, aí falou assim, vamos atrás desses documentos. E regularizamos, entregamos. Aí a Érica teve uma vez, ela entrou lá, ela chegou no quarto chorando. Amor, perdemos a bolsa. Falei, o que foi, mulher? Não aparece mais para mim lá os resultados, os documentos. Falei, como assim? Atualiza a página. Não aparecia para ela. E a Érica ficou muito chateada com isso. Normal, irmão. Faz parte. Nós somos seres humanos. E eu falei assim para a Érica, amor, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele abençoar, se Ele não quiser abençoar com essa bolsa, Ele vai continuar sendo Deus. Então descansa. Vamos continuar confiando. Obviamente a gente quer uma notícia boa, né? 100% de bolsa é o que a gente espera. Mas se não vier, como que a gente vai lidar com isso? Não era algo que a gente contava, mas a gente entrou porque a gente desejou por conta dos nossos custos. Mas se Ele não fizer aquilo que você tanto almeja, Ele vai continuar sendo Deus. Apenas continue buscando Ele, amando Ele, cara. Em nome de Jesus. Seja intencional, sabe? Se relacione com o Espírito Santo. Conheça o Espírito Santo. O Espírito Santo está diário na nossa vida, irmão. Não saia vivendo a sua vida cotidiana sem ter esse relacionamento, sem uma conversa diária com o Espírito Santo. É o que Paulo está nos ensinando aqui. Se de fato o Espírito Santo habita dentro de você, você será vivificado todo dia, cara. É Ele que vai nos vivificar. Não é uma mensagem do pastor. Não é uma ligação, uma mensagem do pastor, uma visita do pastor que vai te vivificar. Pode ajudar? Claro que pode. Mas é o Espírito Santo.
O Espírito Santo deve ser a pessoa mais falada na nossa igreja. Amém? O Espírito Santo deve ser a pessoa mais honrada na nossa comunidade. Que o Espírito Santo deve ser a palavra que nós mais falamos e vivemos no nosso dia. É isso que nos dá vida. Eu não posso dar vida para você, mas somente o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, nos dá vida. É o que Paulo está nos encorajando no dia de hoje. Busquemos o Espírito Santo enquanto nós podemos achá-lo. Porque chegará um dia que o Espírito Santo será retirado da terra. Aí será um caos, meu amigo. Nós já vivemos um caos, né, Ari? Sem o Espírito Santo, aí o pau vai quebrar feio. Aí pode se preparar, porque é uma grande tribulação que está em curso e se intensificando cada vez mais. Mas a boa notícia é o que Paulo está nos ensinando aqui. Nós participamos também da glória dele. Não só do sofrimento, mas também da glória. E a glória fala da beleza, fala da majestade de Jesus. E quando nós contemplamos a glória de Deus, nós somos transformados, ou seja, nós somos transformados naquilo que nós adoramos. E que nós possamos adorar Jesus todo dia da nossa vida. Ao levantar, ao comer, ao tomar banho, na vida ordinária, na vida simples. Ao beber uma xícara de café, isso é uma forma de glorificar o Senhor. Dormir, Deus, obrigado pela cama, obrigado, Senhor. Obrigado por me conceder uma semana abençoada, um dia abençoado. O dia não foi bom, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Terão dias ruins, mas o Senhor estará conosco. Amém, queridos? Que essa palavra venha no teu coração e ela vai trazer uma edificação a você, em nome de Jesus. Quero orar por você. Enquanto o Diego nos conduza.